primeira citação aos Coríntios. Sim. E a segunda citação aos Colossenses. 1:26. Sim. Está bem, pronto, ok. Exato. Sim, porque não há outras. Ok. Tá bom, ok. Pronto, teremos um complemento. Então, página 21. Alguém tem outras perguntas? Aproveito para corrigir. C'è la corrigir. Se lo può Sim. Vamos. Pode ler? Eu? Posso? Sim. Estamos em página 21. Todo o trabalho da alma. Sim. Portanto, todo o trabalho da alma decaída pela hereditariedade adâmica e o acumular dos erros pessoais consiste em realizar uma pureza total do espírito, da alma, emotiva e do eros, a fim de obter a unidade dos três princípios em perfeita adesão à vontade, à sapiência e ao amor de Deus. A alma erótica, que é invadível de concupiscência, impulsa encadeada ao mais terreno dos centros causais. Um basal arrasta também a alma emotiva nos estados passionais mais aderentes à sensualidade e às transgressões morais que a concupiscência comporta até obrigar também o espírito em aderir em direção ao baixo, ou ser sincero da alma emotiva e do eros. A alma erótica sendo ligada por atração ao centro basal pelo eros de erva imanente, deve ser desencalhada para lhe fazer mudar a tendência erótica em agape, ou seja, em amor ao próximo. O desencalhar do centro basal significa fundir-se à alma emotiva, agora incapaz do egoísmo pelas purificações sofridas. Então, o que é que está dizendo aqui? A parte, já aqui nesta parte final, que é muito importante, é a função do centro basal, ou seja, da parte da alma erótica, que deve-se fundir, ou seja, quase como um subir a alma emotiva, que é a parte emocional do coração. Só que podemos também considerar que os centros são os pontos de orientação dos princípios, são os princípios que vão se unir. Sim. Ou seja, O Eros. Sim. Ou seja, este aqui é o que vai puxar, é o que vai fazer com que Os dois os vão outros, se- sim, este e os outros, não é? Não, esse é Esta diferente. palavra Este é o que é que esta palavra significa? Concupiscenza É um apego, sim, um desejo de apego. cobiça, Sim. mais ou menos, porque Mas esta palavra existe, sim. É uma daquelas palavras complications. Vamos fazer um resumo também da Constituição oculta. Ok? No aspecto mais profundo, ok, do eu, ok, nós temos um tríplice aspecto. Okay? O princípio mais profundo, mais abstrato, temos um tríplice aspecto de o que diz aqui? Vontade, sapiência e amor. Ok? A nosso espírito, alma e eros, ok? Que podem se uniformar, ok? À vontade, ok? Ou sabedoria,
e o amor de Deus. Ok? Então, estes três princípios, que somos, essencialmente somos nós mesmos, são como três diferentes gradações de uma mesma chama. Ok? Como uma vela tem três diferentes gradações ou intensidades da chama. É uma mesma chama, o mesmo princípio, que somos nós mesmos, mas temos um aspecto mais forte, mais purificado, que é o espírito, um aspecto mais menos, que é o eros, e que também tem a conexão com o corpo, aquilo que poderia ser o corpo, ou os corpos energéticos, ou a personalidade, e um aspecto, uma parte que é intermédia entre os dois, e que pode como escolher, e que é a alma, e que é intitulada da escolha do bem pelo mal, porque em correspondência a estes três, vontade, sabedoria, amor, potência, sapiência e amor, temos o oposto, ok? Ou seja, a ignorância, o ódio e a cobiça. Como se descreve? Sim, cobiça. Cobiça com Ok. Ok? Então, podemos dizer do mal, vamos dizer assim, ok? Bom, samsara, ok? Então, o homem, com a sua alma, com a sua escolha, samsara quer dizer, é uma palavra sânscrita. Isso não quer dizer rara. Samsara quer ciclo contínuo, movimento. Rota é chakra, ok? Então, neste caso, é chamado Bhava Chakra. Bhava Chakra, que quer dizer roda da existência. Ok? E o Samsara, porque Bhava é existência, Chakra é roda. E o Samsara é o renovar, tudo roda, ou seja, essencialmente temos vários, como se diz, estados de consciência. Isto é algo que nós iremos estudar mais a fundo no próximo ano, quando iremos fazer o livro cristão dos mortos. Temos diferentes estados de consciência: o reino dos demônios, o reino dos deuses, os reinos dos humanos, os reinos dos animais, mas que são como todos numa roda, ok? Que muda continuamente. Portanto, todas as consciências que estão presas nisto que chama-se de samsara ou bhava chakra, roda da existência, estão todos mais ou menos... Acho que é a roda da vida. A roda da vida, porque, por exemplo, está mesmo falada aqui em Giacomo. Jacques, como se diz? João. Tiago. Ok. Na carta de Tiago, na carta de Tiago, ele fala mesmo desta roda enfocada da existência. Okay? Ele refere-se a esta doutrina. Okay? Mas o ponto fundamental aqui é este, que o homem tem espírito, alma e eros, como três diferentes gradações de uma mesma chama, que são o mesmo eu. Com estes que são vontade, inteligência e sentimento. Ok? Com este, ele pode ou sintonizar com a vontade, sabedoria ou amor de Deus, ou ficar preso na ignorância, no ódio e na cobiça. E, por exemplo, podemos dizer que a cobiça é como se fosse aquela vontade assujeitada às necessidades e aos desejos. E, portanto, apega-te à matéria, porque tu necessitas sobreviver, então necessitas fazer umas coisas, ou então deseja alguma coisa e a tua vontade é submetida a ao teu egoísmo. Não é a vontade de Deus, nem a vontade pura de... E nós temos, na Constituição Oculta também, temos
polarizações. Sim. Ok? Temos duas polarizações que são um princípio intelectual que está agarrado no cérebro, é um princípio erótico, vital, que está agarrado nos genitais, e um princípio anímico. Ok? Vamos. Isso tem nada a ver com biorritmos, não? Isso não tem nada a ver com... Sim, há também isto Porque, no aspecto eu, por acaso, energético. antigamente comprava muito o jornal, que é o Diário de Notícias. Uhum. E acho que vinha lá sempre todos os dias o biorritmo intelectual, físico e emocional. Sim, Os três biorritmos. há muitos biorritmos. Pois, sim, há muitos, mas esses eram os principais, e então estava lá uma tabela para a gente ver qual era o nosso biorritmo, Sim. para a gente saber como é que estava naquele dia. Dan, excuse me, why before did you associate sentiment with eros? Porque o homem Became non-quid. são três diferentes, na verdade, todos estes três seriam juntos no homem e na mulher completa, seriam juntos no coração. Ok? Estes três. Ok? Há diferentes distinções, tríplices distinções, uma de espírito, alma, eros, mas também as atividades que os manifestam são vontade, sabedoria e sentimento. Sentimento é aquele que leva, é como um canto, ok? Que transporta-te de um lugar onde tu estás num outro, ok? E está relacionado Mas mesmo. não é o sentimento ou a emoção? Não, a emoção é, o sentimento é um modo da alma, ok? A emoção é uma emoção, está relacionada com o sentimento, ok? Mas o sentimento é mais avançado, é espiritual, pode ser um sentimento. Por exemplo, os anjos cantam, ok? Portanto, tem este canto dos anjos quer simplesmente dizer um sentimento de ir outside, fora de si mesmo, ok? Então é um ato de amor. Ir além de si mesmo é como um sacrifício para ir na coisa. Isto é o canto dos anjos, dos espíritos santos que cantam a glória de Deus, ok? Então é algo de mais do que uma emoção. É uma atividade do eu, ok? Quando diz-se louvar Deus, louvar Deus, De louvar. okay? Sim, louvar Deus, Ou adorar. ou adorar, é o cantar a glória de Deus, ok? Entende-se esta atividade da alma erótica, ok? Que está relacionada mesmo com esta glória. Eu faço um bocado de confusão entre o eros e a emoção, porque aqui também se estava a falar quantos são palavras. É, verdade. A alma emotiva, portanto, ao fim e ao cabo. Sim. Seria melhor. A alma emotiva, portanto, aqui estás a falar que, no fundo, isto ao fim e ao cabo, pronto, tem a ver um bocadinho com a psicologia que nós conhecemos como ciência, não é? Que é controlar as emoções, ou ao fim e ao cabo, descontrolar. A gente pode. E já é um campo vasto de análise. Para a ciência. Sim. Considera a ciência, não é? Também a psicologia também tem poucos anos. E ao final também explica tudo, não é? Mas explica um bocadinho as emoções que estão à flor da pele, ou que estão. Não é que. Porque estes. Seja o ódio, seja os sentimentos todos que estão Porque a estes flor no ser humano. três princípios são imortais, ok? Mas como é que manifestam-se no mundo? Manifestam-se através de três ferramentas, três instrumentos, três corpos. O espírito atravessa a mente, o corpo mental. Okay? Mas tem a ver com as partes, as várias camadas que nós temos, né? Os vários corpos que nós temos. Exatamente. A alma
manifesta-se com o corpo astral ou emocional. Ok? Isso é faz tanta confusão com esquemas, pá. Junto tem que dividir a parte Pois eu sei, mental isto da ele está a parte tentar explicar emocional. bem, mas Yes. ao fim e ao cabo isto parece uma linguagem que vossa matemática. Isto com o corpo etérico. Porque, na A verdade... gente ao fim e ao cabo somos só um corpo, não é? Quer dizer, estamos a verificar que somos vários corpos. Somos vários corpos. Mas a matemática encaixa isso. Não, é verdade, é que estas noções da constituição oculta, nas primeiras vezes, fica um pouco... é difícil de ter em conta de todas as coisas. Por isto, há um caderno, que é o caderno 8. Não sei se temos aqui. Acho que Sim, é a 8, né? construção, Oito. Podemos Acho que ver. Acho que fala aqui. com certeza. Fala aqui. Agora, Temos um caderno que é apósito sobre isto. Acho que é o 8. sim, e explica. E uma vez... Já está um bocadinho a explicar essas Tu coisas. já Tens várias, mas este não tem. Isto acho que seja importante, pelo menos uma vez, de ficar com isto e tentar de construir um esquema, mas tu, diretamente. Claro. Ok? Porque uma vez que tu precisa de uma hora, ok? Precisas de uma hora de fazer um esquema sozinho Para depois. e depois leva e nós discutimos e Claro, vemos claro. todos os São problemas. sinceros. Sim. E vemos todos os problemas, porque estas são muitas noções. Mas, essencialmente, há duas, o homem e a mulher são duas, têm duas realidades diferentes. Uma que é imortal e que permanece de encarnação em encarnação, okay? E uma que é mortal. Aquela que é mortal é formada de vários corpos. E são os corpos energéticos. E todos os corpos depois morrem. É o que se chama a força vital. É como uma roupa. É como a roupa. Não tem. Há Então mais ficas a. Então pronto, Ok. E, no enquanto, os princípios são aqueles que permanecem de vida em vida. Ok? Leva comigo. Ok. Tá bom. Tá. Oh, vai. Tchau. Deus. Ok. Então, Però, scusi, Sì. perché why does Tommaso say centros causas? Which is a causal. causais. Sì, Exatamente. scusi, perché è a causal center? Scusi. Exatamente. Porque estes princípios vivem num corpo, que é chamado corpo causal, Ok. ok? Que é a mente abstrata, a nossa individualidade mais profunda. E este corpo causal possui alguns centros de gravidade. Ou seja, vamos dizer assim, como pontos de aplicação destas forças, destes princípios, ok? Chamados chakras. E 7 são os principais, ok? Ou também 12. Podemos também ver assim, ok? Certo. Ok? Diferentes visões ou versões dos centros de forças. Ok? Estes centros são aqueles que permanecem de encarnação em encarnação e que causam as condições das encarnações subsequentes. Ok? Por isto, quando nós falamos de meditação sobre os centros de forças, o objetivo é fazer meditação sobre estes centros causais. Porque estes centros depois refletem-se também em centros do corpo astral, do corpo mental, do corpo etérico. Por exemplo, vamos fazer
simples. O centro frontal do corpo causal está relacionado com a intelectualidade mais abstrata, mais pura, a intuição das verdades eternas, despertar do eu, memória, muitas coisas. Do corpo mental, pelo contrário, do corpo etérico, pelo contrário, é associado a algo de vital. Também aqueles que onde não funciona muito bem, há um problema no corpo etérico, nos centros superiores, pode ser a idiotícia está relacionada. Ok? Portanto, os centros em corpos diferentes produzem poderes, ações e reações diferentes. Mas os centros causais são os mais elevados e permanecem de encarnação em encarnação. E já agora, porque é que aqui aparece o Eros de Eva imanente? O que é isto? Exatamente. Então, muito simples. Vamos fazer um exemplo imediato. Por exemplo, se tu sonhares esta mesa está dura também no sonho. Ok? No sonho tu consegues ver e construir qualquer coisa, qualquer cenário, pessoas, Fio. perfeitamente, ver com cores. E não há ondas eletromagnéticas que apanham os olhos, mas tu consegues reconstruir tudo. Ok? Então, qual é a diferença entre um sonho e a vida real? Qual é? A diferença é que a vida real não é o sonho, não é subjetiva. Não é o teu sonho, não é o sonho de um homem. É o sonho do homem universal. É um sonho que todas as pessoas, todas as consciências ficam presas neste mesmo sonho. Ok? A matéria é a mesma, mas o sonho não é de um homem só. É de toda a humanidade. Todas as consciências veem a mesma. Isto é chamada de Maya ou ilusão. Ou seja, de hipnose coletiva da consciência, que é através deste que chama-se Eros de Eva imanente. Na tradição hebraica, esta Maya, esta Shakti, é chamada Eva. Eu pensava que tinha alguma coisa a ver com o Gênesis. Sim, porque Adão e Eva, no Gênesis, não eram... é preciso pensar que... É uma história bíblica. Sim, mas não eram dois homens, eram duas consciências cósmicas. E uma era a vontade, o espírito, e outra era a sua potência. Esta potência é aquela que em todos nós vive imanentemente, diz assim. Ou seja, há esta possibilidade. Esta palavra ágape significa amor. Amor mais universal. Então é um amor... É grego ou é... É grego. É assim. Ágape. E porque em grego há várias definições. Sim, várias tipologias de dizer amor. A filia, por exemplo, que quer dizer um tipo de amor. Okay. A eros. Estou curioso que há agora uma nova tradução do grego para português. Pois é. Eu gostava de... Porque estas gerações são traduções de latim. Latim não quer dizer que sejam... Mas os escritos originais foram em grego. Em grego. Foram pensados em hebraico e escritos em gregos. Não, no Novo Testamento acho que é só em grego. Pensado em hebraico, porque eles eram hebreus. Era hebreu, só que escreveram em grego. Então, há diferentes tipologias de amor. Um amor é eros. Um outro amor é filia. E um outro amor é ágape. Então,
temos a transmutação do eros em ágape. Ou seja, um amor. O eros em geral, este eros aqui, é o espírito. mais básico. Neste caso é simplesmente um princípio Vital. sim, podemos dizer, de geração. Ok? No sentido que ele entende aqui, eros de Eva imanente, quer dizer um amor decaído. Por quê? Porque esta Eva, esta potência, depois mudou este amor em um amor de si mesmo, um amor afastado de Deus, ok? Então infectou todas as consciências, ok? Então, estas são muitas noções, mas iremos ver mais em frente. Temos muitos cadernos, este está falado em vários cadernos. Não é? São doutrinas muito complicadas, mas na essência muito simples, muito simples. Ou seja, este eros de Eva imanente é aquela potência que tem a nossa consciência como presa nesta ilusão, no sonho de Adão, ok? E também no último capítulo do 8º caderno vai encontrar algumas indicações sobre isso. Porque quando o homem e a mulher desperta-se, ou seja, desperta-se deste sonho, então há este despertar desta potência, ou seja, desta Eva imanente que junta-se novamente a Adão. Ok? Depois já que estava falando disto. Exatamente. Até porque aqui fala mesmo que o desencalho do centro basal é porque a alma emotiva é incapaz de egoísmo. Sim. Porque pode acontecer só assim. Não, pode acontecer também de uma forma técnica, mas é arriscado. Sim. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Venha. Tchau. Olá. Obrigada, desculpem. Estamos na página 21. Obrigada. Então, resumindo, Olha, já está aí o esquema. já tudo feito. Muito resumindo rapidamente, a nossa interioridade podemos distinguir 3 aspectos fundamentais: espírito, alma, eros. Ou seja, vontade, intelecto, amor. Ok? O sentimento também. E estes 3 podem sintonizar com a vontade, sabedoria e amor divino de Deus, ou com a ignorância, o ódio e a cobiça demoníacas. Ok? Então, aqui há a escolha da alma. Ok? E uma dos aspectos fundamentais é aquele de despertar-se da presa do eros de Eva imanente, ou seja, daquela potência que nos prende no sonho de Adão, okay? na realidade, naquela que para nós parece uma objetividade, ok? E que está relacionada com muitas coisas que esperavelmente iremos ver mais em frente, ok? Vamos. Os centros que estão sob o domínio das forças demoníacas, uma vez libertados, devem entrar na esfera de domínio das potências divinas que angelizam o homem. Que digo, deifico. Neste trabalho de catarse não estamos sós. O Verbo na carne de Jesus é oferecido como ajuda infalível e segura. Jesus Cristo intuiu a ciência dos sacramentos que temos que utilizar. Ele mesmo doou-se e doa-se todas as vezes que vivemos a vida litúrgica e alimentamos-nos do seu corpo eucarístico e do seu sangue sob as espécies do pão e do vinho. Com este sustento maravilhoso e com a oração contínua de purificação e despertar, os santos adquirem a experiência da luz tabórica e do êxtase na visão da Merkavá,
a experiência de Ezequiel e de Elias, e de quanto afirmam os textos cabalísticos, os Ekalot. Como já tenho escrito em minhas outras obras, o elo cosmogónico, Adão, Eva e imanente, é para nós uma servidão tremenda, pesada, árdua de vencer. Por causa disto, o corpo causal é mantido prisioneiro aos dois polos, lá onde a constituição oculta do homem indica o centro coronal do topo da cabeça e o centro basal na outra extremidade. Trata-se de libertá-lo desta presa com a educação dos centros, órgãos sensoriais espirituais do eu. Oh, ok. O que está dizendo aqui? Agora está falando dos centros. Mais ao pormenor. Sim, mais na forma. O que está dizendo? Está dizendo os centros, nós agora falamos, porque antes falamos do facto que há vários centros em vários corpos, ok? Mas os centros mais importantes para nós, há também um caderno que agora isto da Constituição Oculta dos Homens e da Mulher, que explica todos os esquemas que nós fizemos, ok? Porque são muitos. Os centros de forças, ok, que nós queremos despertar são aqueles do corpo causal, ou seja, aquele corpo que é imortal e que permanece depois de cada encarnação, ok? E o que é que está dizendo é que estes centros de forças estão sob o domínio de forças demoníacas ou angélicas, ok? Ou seja, exprimem virtudes ou vícios, dependentemente do estado das decisões da alma, ok? Então, o que diz é que este trabalho, estas técnicas, devem libertar estes centros do influxo demoníaco destes centros e despertá-los na ação crística, ok? Assim que estes manifestem as virtudes de Cristo, ok? Por isso há muitas coisas. Por exemplo, ele fala dos sacramentos. Os sacramentos são uma ferramenta, uma instituição que fez o Cristo mesmo, assim de modificar, transmutar e agir sobre a individualidade, ok? Com uma ação espiritual na individualidade. E o que diz aqui, o que ele diz é que essencialmente é preciso libertar estes centros através libertar a servidão da consciência, este eros cosmogônico, Adão, Eva imanente. Que quer dizer? Eros quer dizer criação, ok? Atividade geradora. Cosmogônico quer dizer que gera o cosmo. Então é aquilo que nós estávamos dizendo. Adão e Eva representam como o homem cósmico, a consciência cósmica, todo o universo, que tem uma potência, que é este Eros, e que é cosmogônico, que cria o universo, a realidade que nós vemos. Esta ilusão exterior, ok? E esta age imanentemente, ou seja, em cada um de nós há esta ação que nós devemos libertar. Uma dúvida. Sim. Em relação a estes sacramentos, todos nós estamos aqui praticamente, acho que 100% vivemos a realidade da Igreja Católica. Sim, sim. Vivemos todos. Mais ou menos. Mais ou menos. Sim. Tirando mais uns vezes outros, mas a realidade é esta. O Império Romano, a Igreja Católica, Exatamente. etc. E o que é que estes sacramentos têm a ver com estes sacramentos, ao fim e ao cabo? Os sacramentos que... Então, a Igreja Católica, a Igreja
Católica romana, pronto. Exatamente. Apostólica romana. Allora, então, Essa a é igreja em geral foi fundada pelo Jesus Cristo. Ok? Mas isto não está aqui a falar propriamente de um sacramento de. Não, os sacramentos. Então, há muitas coisas. A igreja fundada pelo Jesus Cristo. Se não estamos a tomar à letra que todas as cerimónias litúrgicas. Não todas, não, porque depende. Vamos fazer um discurso teórico e um discurso real, ok? Porque são duas coisas que coincidem, mas precisam ser entendidas já. Então, temos, quando Cristo criou a igreja, criou duas igrejas fundamentais. Ele fez os discípulos e depois andou. Não. A fundação da igreja acontece no momento do sacrifício no Gólgota. Ou seja, quando Cristo foi crucificado. E aí começou a igreja? Sim. Quando o Jesus Cristo fez João filho da Virgem. Ok? Então, aquele é o começo da igreja esotérica. No enquanto a igreja exotérica começa quando Jesus Cristo diz a Pedro: tu és Pedro, sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja e as trevas não prevarão sobre isto. Não diz as trevas não atacarão, diz não prevarão, não prevalecerão. Ok? Não prevalecerão. Não diz que não será corrompida. Tem duas igrejas. Mas também há uma terceira igreja ainda mais escondida. Não sabemos nada. Ok? Então, uma só igreja, porque Jesus Cristo é um só, mas com diferentes funções de duas igrejas, uma esotérica e uma exotérica. Ok? O que acontece é isto. Vamos ver se conseguimos. A igreja esotérica é algo de puro. Ok? É improfanável. Ou seja, não pode ser profanado. E essa igreja existe? Essa igreja existe, mas é uma igreja, para quem não sei, vamos chamar eclésia, e é metafísica, esotérica, e é metafísica. Depois temos uma igreja secular. Ok, então, igreja Física. Secular, física, que tem várias manifestações. Ok? Várias manifestações. Porque temos os católicos, Desculpa já interromper. Eu por acaso vim para aqui e passei ali uma imobiliária, que era uma imobiliária, agora é uma igreja. Mas pronto, exatamente, tem muitas. Mas é mais um cogumelo, mais uma igrejazinha que nasceu. Exatamente, há muitas manifestações, ok? Mas a igreja é católica. Católica quer dizer universal. Sim. Ok? Então, muitas manifestações, mas uma mesma igreja. Portanto, ortodoxos, católicos. Os protestantes, claramente. Mas os protestantes já não fazem. Depende da tipologia de protestante, porque alguns protestantes não fazem sacramentos. Então, mas vamos dizer, depois vamos a afinar as coisas. Ok? Esotérica, improfanável, pura, verdadeira, ok? Secular, que pode ser profanável. O que acontece é que em algumas situações nesta igreja acontecem as situações necessárias porque possa manifestar-se numa ordem, por exemplo, okay? Numa coletividade mais pequena daquela exotérica conhecida. Esta igreja esotérica, ok?
só de vez em quando, não sempre. Ok? Mas há algumas condições que permitem esta manifestação. Sim. Por exemplo, a manifestação de São Francisco de Assis ou Francisco de Assis Por seria, por exemplo, Por exemplo, São Francisco de Assis, por exemplo, com certeza, ele fala, por exemplo, de uma presença, ele fala de visões do Serafino, e também, além das visões, os efeitos. Os efeitos, ele convertiu. Então, vê-se uma ação profunda, uma reforma da igreja. Então vê-se que imediatamente vê-se que ele tinha uma presença especial. E, de fato, ele, por exemplo, tinha um símbolo, que é o Tau, que manifesta, ele escolheu este símbolo pelo franciscanismo, este manifesta um conhecimento profundo do Apocalipse, porque é um símbolo, e da alquimia, porque o frate Elia, que era o frate amigo de Santa, ele escreveu os sonitos alquímicos, então um conhecimento esotérico também, ok? De fato, os franciscanos depois fizeram todas o aspecto da alquimia, todas as coisas. Então, quando há algumas condições, esta igreja manifesta-se. E os homens e as mulheres podem acessar a esta igreja, passando pela igreja secular ou exotérica e accedendo a esta igreja esotérica. Então, ponto. Os sacramentos funcionam ou não funcionam? Depende. Depende porque, por exemplo, vamos dizer o batismo. Okay? O batismo, Jesus... Com vezes. Eu fui batizado, mas tinha 20 anos. Vai com um mês. Um mês. Jesus Cristo foi batizado há 30 e tal anos. Ok. Eu acho que o batismo não conta. Porque no fim ao cabo não... Então. Aquela história do limbo, não é que eles dizem que escreve. Porque antigamente havia a história de... E deu já. Ao Opus Dei e outras organizações seculares da igreja, metem na cabeça das pessoas que se as crianças não forem batizadas estão no limbo, podem morrer e vão para o limbo. De fato, um batismo espiritual. E há pessoas a acreditar nisso 100%. Com certeza. Mas, por exemplo, uma iniciação espiritual permanece depois de uma encarnação. Portanto, se uma pessoa for efetivamente batizada numa vida passada, também está batizada depois. Não é isto o problema. O problema é o outro. É despertar o seme, a semente que foi enxertada no batismo. Ou seja, porque tornar este batismo atual. Não ser só água. Exatamente. Porque, por exemplo, tu foste batizado que tinha um ano. Ok? Um mês, nem um ano. Okay? Não. Então não eras consciente como Jesus Cristo que tinha 30 e tal anos. E também aquele que batizou-te não era tão consciente como João Batista. Ok? Então, se pelo menos o outro fosse consciente como João Batista. Não conhecia essa pessoa. Mas, então, a possibilidade não é tão fácil. O resultado não foi o mesmo. Desde o início está marcado por esta ligação esotérica, porque quando Jesus se transfigura e ascende, portanto, tudo isto é uma organização, mas um caminho para esse fim que será depois o reino, porque não é aqui, é do reino. Exatamente. Outro. Na transfiguração havia 3 discípulos: Pedro, João e Tiago, a terceira igreja. E Pedro, da igreja secular, disse: mas precisamos fazer 3 tendas, ou seja, 3 igrejas diferentes. E Deus disse: não, tu não compreendeste nada. É só uma, ok? É só uma, e eles veem só Jesus Cristo. Então,
uma única igreja com estes três aspectos. Ok? Então, um esotérico, um exotérico e um que não sabemos. Característica-chave. E porquê que não sabes? Isso é que eu fico curiosa. Porque não dá tudo para saber agora. Porque parece mais os aspectos mais cabalísticos. Mas isto é o que é que ele era? Eu não sei. É que Lot, não é? Isto Ekalot. O Zekalot quer dizer Ekal, em hebraico quer dizer santo. Então são os santuários. Ekalot é o plural de templos. Só que são os templos não físicos, mas metafísicos. Ou seja, aqui nesta igreja esotérica há várias igrejas, ok? Cuja mais elevada é a dos primogênios. Primogênitos. Eclésia dos primogênios. Isto parece quase uma organização. Primogênitos. Primogênitos, ou seja, os mais elevados na igreja dos céus. Fala-se de anjos prototistas, ou seja, os mais que estabeleçam as alianças. Há uma hierarquia, tudo. Mas angélica, é chamada angélica. Sim, uma hierarquia angélica e um dia Espírito. talvez conseguiremos estudar. Mas antes é preciso que isto se torne atual, porque por enquanto é só um estudo teórico. No enquanto mais em frente torna-se importante. Ok? Torna-se efetivamente concreto. Será que Jesus Cristo instituiu a ciência dos sacramentos? Instituiu. Sim, porque ele fez 2 sacrifícios. Ok? Um na última ceia. Última ceia. E o mesmo sacrifício, que é o mesmo sacrifício mesmo, no dia a seguir, no Gólgota. Ok? Só que a última ceia ele fez pelos apóstolos. Ok? Então, tomou pão, vinho, tudo. A última ceia, depois, não fez para todos e para alguém, para um específico, que havia. Depois, a sorte tiveram os 2 ladrões, não é? Foram logo com ele. E antes disso tudo ainda teve um período de jejum no deserto, não foi? Isto muito antes. Então, o que acontece é, depois do batismo... Uma preparação? Então, depois do batismo, Jesus, mais ou menos todos os evangelhos começam com o batismo de João. Porque, essencialmente, a condição de Jesus Cristo muda radicalmente. Antes era homem Jesus, depois torna-se Jesus Cristo. Okay? Depois do batismo, Jesus Cristo vai embora por 40 dias no deserto. Logo depois, não antes, então não é na preparação. Ok? Porque logo depois do batismo ele vai embora por 40 dias. Okay? E já se estaria a preparar para esta fase final? Sim, com certeza. Já era muito. Há uma preparação que está explicada nas genealogias de Jesus Cristo. Temos 2 genealogias, uma de Lucas e uma de Mateus. Na verdade, temos 4 genealogias. Temos uma de Lucas, que começa da Abraão e com 42 gerações chega até Cristo. E são 14 gerações de Abraão a David, depois 14 da David a deportação em Babilônia e depois até Cristo. Ok? E isto é da Jesus Cristo a Abraão. Depois temos Mateus, como se diz? Mateus, que foi uma geração da Jesus Cristo a Deus, a Adão, filho de Deus, em 77 gerações. Mas, Daniel, isto estamos a fazer, É simbólico. É simbólico. Com certeza.
quer dizer Isto é, algo. os evangelistas É claramente simbólico, eles queriam transmitir esta preparação que levou Jesus Cristo, que levou Jesus a ser depois Jesus Cristo. Então há uma preparação que é relativa ao aspecto físico de Abraão até Abraão. Depois uma preparação divina, espiritual até Deus. David, não é? David, sim, porque há Abraão. Porque Poderíamos fazer 20 conferências Os sobre hebreus tinham que transformar um hebreu que descendia do rei. Se vocês querem, eu posso fazer 20 conferências só sobre isto. Porque há toda uma preparação que, por exemplo, há os Reis Magos, não? Os Reis Magos vem uma estrela, não? Uma estrela que indica para eles onde é que vai nascer o Messias. Mas essa estrela é ficção. Com certeza. A estrela quer dizer o espírito, a individualidade. E os Reis Magos são da tradição Já estudou a ciência, não havia fenómeno científico que havia. Exatamente. Comprovasse naquela Não altura. enquanto há uma coisa, mas além disso é simbólico. Sim, Ou sim. seja, a estrela representa a individualidade. Então, os Reis Magos foram, de uma forma ou de uma outra, responsáveis e, como se diz, instrutores, ok, de uma tradição. Provavelmente foram professores dele. Provavelmente. Sim. Não professores, mas Eles na formação Não acredito que da houvesse 3 personagens que estivessem ali só para Sim. ouro, mirra e incenso. Vão se Exatamente, embora, porque ouro, que mais aparecem. porque é isto a situação. Estes são 3 símbolos de um sacerdócio divino. O ouro é o poder temporal, ok? O rei, o incenso é o poder sacerdotal, ok? Do sacerdote. E a mirra é o poder profético, ok? Do profeta. Estes 3 aspectos são relacionados com os 3 aspectos divinos: Pai, Mãe e Filho. Ou seja, potência que governa, o amor que santifica e a sabedoria que ensina. Este governar, santificar e ensinar são os 3 poderes do sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, este sacerdócio que os 3 magos deram para voltaram novamente a dar para o Jesus Cristo. Então, este é um aspecto. Mas depois há outro aspecto, porque os pastores veem um anjo. E depois há João, o Evangelho de João, que dá uma outra genealogia completamente diferente. Vai ao Gênesis. Ele diz, em princípio era o Verbo. O Verbo era preço Se a gente for ler o Gênesis, é quase uma fotocópia. Exatamente. É uma relação, porque diz, aquele mesmo princípio que criou o mundo era o Verbo. Este Verbo há uma outra genealogia para descer no homem. Então é o Verbo, a luz. João é quase igual. Não é igual, mas ele está explicando exatamente como o A Verbo criação recebeu. da palavra. Ele pôs o Verbo, mas o que é o Verbo? Ao fim e ao cabo. Palavra. Ok? Em relação aqui, quase todas as palavras, a luz tabórica e do êxtase e da visão médica. Então, a luz tabórica. É scritto qui. A luz tabórica refere-se à transfiguração que falava
Do tal situação. Sim, aquela situação. Mas refere-se a uma experiência especial que é esta visão do verbo. Ok. Exatamente, eles tiveram essa transfiguração. Exatamente. Bem, há estas três pessoas. Ok? Pronto. Então, a última genealogia, como eu dizia, é aquela de São João. E São João diz como o verbo descendeu nos homens. E diz que o verbo, antes explica a vida do verbo. Depois diz, o verbo tornou-se vida, a vida a luz fez-se carne. Então, uma outra genealogia. Ok? E depois dá tudo uma outra... Depois diz, tudo começa com João, né? Um homem mandado por Deus, chamado João. Ele não era luz, mas testemunhava a luz. Ok? Então, muitas coisas. Isto aqui, portanto, em relação ao sangue cororal do topo da cabeça e das duas extremidades, não é? O que se está aqui a falar é que, ao fim e ao cabo, tem que haver uma interação entre estes dois centros para que o equilíbrio, ao fim e ao cabo. Exatamente. Não um equilíbrio, mas o que acontece é que a consciência, nós não somos uma pessoa, não somos uma individualidade. Somos como dilaneadas, como se diz? Scindidos. Somos como divididos. Divididos. Então, é preciso operar uma reintegração. Ok? Porque uma parte intelectual está presa daquilo que é chamado espírito de Adão. É sintonia com isso. E uma parte geradora, okay, está relacionada com presa desta Eva imanente. Então é preciso fazer uma reintegração, reintegrar estes dois princípios juntos. E para fazer isto é necessário de operar uma, como se diz? Desencalho. Mas a gente voltamos aqui outra vez às figuras simbólicas. Adão, Eva, paraíso. Sim, porque Adão é como Shiva Shakti na tradição indiana, ou seja, masculino, feminino, os dois opostos, não é? Homem e mulher cósmicos. Viste há bocadinho no esquema que fizeste, o triângulo, assim, o homem cá em baixo da mulher, e quando ele vem ao centro ficou a estrela de David. Sim, mas normalmente a gente, Pronto, simbolicamente é como é. Ao fim e ao cabo, a gente acaba sempre, a maioria das pessoas, que a mulher é uma coisa, o homem é outra. Não é? Mas são coisas completamente diferentes. Na simbologia, portanto, a Eva é que foi que tirou a maçã. Ou que fez o pecado. Não é? E depois os dois que caíram na tentação. Porque há muitas tradições, especialmente orientais, que não vêem homem e mulher não vêem no mesmo plano. No enquanto a arqueosofia diz que, de um ponto de vista espiritual, somos iguais. Mas tem glorificado. Sim. Okay. E, no enquanto o aspecto de Adão e Eva, todos nós temos este duplo aspecto, ok? E é preciso obter realizar uma reintegração. Por isso é que ele diz que é uma tarefa árdua de vencer. Tem que simular a atividade da água mesmo. Ok, eu diria que já fizemos bastante. Quer dizer que este livro sem este Exatamente, é necessário. ajuda bastante a compreender aquele. Aquele é necessário. Pois por isso é que ele também está a falar. É importante fazer, pelo menos uma vez, fazer um esquema sozinho. Tentar de reconstruir todo o... E depois falamos, talvez tu também podes
explicar para os outros o que tu compreendeste, se quiseres. E assim que vamos falar. Eu tinha hablado com. Estás a falar do Francisco de Assis, não é? Sim. São João da Cruz. Mas isto é pela meditação, mas ao final eles têm. Antes da meditação, várias. Ok. Muito bem. Então, Depois isto cada pequeno texto é quase. É um livro. cada linha, nós não iremos. Sim, Cosmo, Universal. Mas é por isso que há os comentários que dizem as cartas que isto em São Paulo são muito simples. Também o Tomás escreveu este livro, deve ter, quer dizer, se calhar uma súmula de. Porque estes livros foram escritos mesmo num estado. Ele dizia: quando eu não sei alguma coisa, eu vou a estudar os cadernos. Sim, ele já li até o. Em frente a um ano fazemos 3 páginas. Sim, talvez no final do ano chegamos ao próximo capítulo. Não, mas também estar a correr e estar a fazer as coisas a porque correr. senão saboreia-se. Pelo menos há vocabulário. Sim, Eu nem sabia da exatamente. existência destas palavras. Pois, isto também faz com que a gente vai investigar alguma coisa. Da outra vez fui ver ali umas coisas. É normal, E o facto de, assim, por exemplo, de dar afirmar curiosidade. aqui, trata-se de libertar desta presa com a educação dos centros. Portanto, nós ficamos na expectativa de adiante encontrar a forma de educar estes centros. Exatamente. Aqui com essa vontade Muitos de. anos. Pois, Muitos anos. é isso. Exatamente. É como se tivesse Parte a ganhada e toda um processo para ajudar. Mais É difícil mesmo mudar uma parte teórica para um perceber o que é que irá fazer quando passar à parte prática. Sim. Não faz Só sentido. que depois não conseguimos Só sempre é perceber os hebraicos, não é? Isso se faz depois. Nós fizemos, a outra vez nós fizemos, mas vamos fazer novamente e vamos começar a estudar seriamente. Também nós temos uma possibilidade de streaming, que quiser, agora nós estamos gravando pelos brasileiros, mas que quisesse, podemos dar o acesso ao streaming, assim que não transmitimos sempre, mas cada 2 semanas, ok? E no domingo, geralmente às 7 horas. E assim, se um faltar uma coisa. Sim, isso é muito bom. Então, se vocês querem. Sim, E também nós temos um grupo no WhatsApp. eu ainda não me associei a esse grupo. Tu tens Tem WhatsApp? WhatsApp, sim. Só Então, não tenho o através do telemóvel, o número de. Não, então, mas podemos adicionar, assim que Sim. tu podes ou enviar no WhatsApp ou enviar no grupo, portanto somos sim, somos nós, assim, as comunicações, quando se encontramos, as coisas que se fazem, e não quero saber. Tenho WhatsApp. e Não assim consigo adicionar porque às vezes tenho dificuldade. Não, porque ele tem que enviar um convite, então tem que dizer um número de Sim, telefone. 96. espera, Obrigada. 96 Ah, sim. 27 97 66 112 Sete. 112 112. 112. Portanto, 27 66 112. Vou tentar ligar para ver se for correto. É símbolo da sequência. Há um bocadinho Maria cheia. Isso é uma nave espacial. Pode analisar. Tem alguma coisa errada. Não, sei Mas É pode mais mudar um difícil. pouco também. Não, é telefone normal. Sim. Já Não sei se está ligado ou ligado. Sim. É. Depois a estrela. Mas Então, Diz lá de novo. diz de novo. 96 Uhum, 27 uhum, 66 uhum. 112. E tu tens WhatsApp? Ok. Isto é muito Não, bom. eu não tenho telemóvel. Agora já está. Já tenho aqui. Ah. Tenho em casa, tenho
Eu tenho, mas ainda não sei mexer. Tenho já há muito tempo, depois desisti. E agora, Eu também sou Depois desisti, verdade. Podes enviar-me um WhatsApp? Eu trago para a coisa. depois desisti aqui. Então agora ele vai. Se no gli do io il... Pois ela assim, coisa. Perché qui non riesco a Como é que eu ritrovare. faço Vabbè, agora insomma. um call? Podes ligarmi nuovamente perché non... Mas é como é que fica? Ah, Ma sim, che sim, lo sim. ci vuole un attimo, sai. Eu agora chego aqui e ligo. Sui contatti, lo vedo. No, ma a volte non lo dà all'istante. Ci No. vuole a volte ci E vuole. agora? Mas. A lista de internet está um bocado cheia, mas noutra vez, para ser adicionada a alguém, teve que ser a outra pessoa a enviar Ok. uma mensagem que eu não conseguia. E agora deve estar aí. Agora deveria estar. Às vezes, por Sim. exemplo, se eu não ponho Está como se 0035, fosse não me dá. No. Ah, pois, não, é que o WhatsApp é italiano. Penso que eu não atendo. Pensei eu. Então tem que dizer que não é italiano. Tenho que trazer. Faz enter? Ma che se ne resta? No, No. niente, mas talvez depois apareça. É registrado com o número italiano. Ah, Em princípio já aqui está. Não. Não, acho eu.